boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a casa do Consolador Prometido. Aqueles irmãos que se encontram aqui fisicamente conosco, aqui na casa, os irmãos que nos acompanham ao vivo no Face. Então, sintam-se todos muito acolhidos nessa casa de amor, de paz, de oração e de luz. Então, para nos conectarmos com a espiritualidade superior, a espiritualidade amiga, eu gostaria de ler uma mensagem de Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria. Levante todos aqueles que estiverem caídos ao seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Estas palavras de André Luiz nos alertam quanto ao dever de ajudar a todos os que caem, não só física, como moralmente. Não critique quem cair. Ajude-o a erguer-se, tal como você gostaria que fizessem com você, se estivesse no mesmo caso. Então, com essa mensagem de Torres Pastorino, eu convido a todos os irmãos que assim o desejarem, para fechar os olhos físicos, para levarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia, aquele que é o governador do nosso orbe, aos mentores da nossa casa, aos nossos anjos guardiões, e vamos agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos todos aqui reunidos nesse templo de oração para estudarmos, para nos prepararmos para a vida espiritual. E vamos pedir que possamos fazer desses momentos, que possamos fazer desse momento uma plataforma para nos elevarmos e que possamos receber tudo aquilo que precisamos e que todos aqueles que precisam de alguma coisa recebam as luzes que emanam dessa casa e de todos nós. Vamos pedir também o amparo necessário à nossa irmã Tatiane, que irá fazer a palestra dessa noite. Que ela seja amparada e que possa nos transmitir tudo aquilo que planejou e estudou. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, vamos passar a palavra à nossa irmã Tatiane, que é a trabalhadora da Casa Espírita União dos Fiéis, então, que vai nos falar sobre Maria. Então, passo a palavra a você, minha irmã. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre Maria. Nós temos pouco material de estudo sobre Maria, mas o que nós trouxemos hoje é baseado numa palestra de Divaldo Franco, intitulada Maria de Nazaré, e a obra Boa Nova, psicografada por Chico Xavier, de Humberto de Campos. Então, tudo que vai ser falado aqui está nessas duas referências que vocês podem buscar depois. Então, nós podemos chamar Maria Mãe das Mães, Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, Mãe da humanidade. Não importa a definição que a gente use, ela foi uma mulher e foi mãe de um grande homem que dividiu a história, como nós sabemos, tudo antes dele e tudo em depois de Jesus Cristo. Maria é exemplo incontestável de fé, é modelo de força e de coragem por tudo aquilo que ela viveu como mãe, tudo que ela viveu sozinha ao lado do seu filho. E Maria foi preparada intencionalmente para a tarefa de ser mãe do mensageiro de Deus. Ela é a figura que permeia toda a vida de Jesus. Desde o momento em que ela soube, pela visita do anjo Gabriel, da maternidade, ela já estava preparada para viver tudo aquilo.
E ela sabia que ela ia ensinar o menino e ela ia aprender muito com o menino quando fosse um homem adulto. E o que nós sabemos de Maria é que ela era uma menina muito jovem, órfã, judia, e casou entre 12 a 14 anos, entre 12 ou 14 anos, com José, que era um homem de mais idade, que já tinha filhos e era viúvo. De familiares que nós temos conhecimento de Maria, era uma irmã, Maria de Cleofas, que está em companhia dela durante o Calvário, a sua prima Isabel, casada com Zacarias, que eram pais de João Batista, e José, o seu esposo. Nós só temos conhecimento destes familiares de Maria. E então, era uma noite normal, comum, em que o mundo preocupa-se somente com as coisas mundanas do mundo, com as coisas fúteis e volúveis, com as coisas levadas referentes a glórias, poderes, templos. E naquela noite, um coração de mãe ia começar um grande tormento. Batia na porta de Maria o menino João, jovem João, que era discípulo de Jesus, trazendo a notícia para ela de que o seu filho estava preso. E essa notícia pegou de extrema surpresa, porque ela pensou, o que meu filho fez para estar preso? Não balbuciou nada, teve esse pensamento, o que meu filho fez para estar preso? Nesse tempo, João sai e ela já fica em tormento, em desespero, mas ela lembra de fazer rogativas a Deus, porque o seu filho era um mensageiro de Deus. Ele nada tinha feito de grave, de errado, para estar preso. Então, ela levou seus pensamentos a Deus e rogou em preces o amparo e assistência que necessitaria deste tempo em diante. E lembrou que Jesus havia ensinado o poder da prece, né? Que a prece é um poder que nós temos nas nossas mãos para todos os momentos. E João retornou à casa de Maria, trazendo mais notícias tristes. Nesse tempo de Jesus estar preso, ele era acusado pelos sacerdotes do templo. Não sabia por que ele estava sendo acusado. Maria teve a vontade, a ideia de sair, de buscar ajuda com as autoridades. Mas ela pensou, eu sou humilde, eu sou pobre e eu sou mulher, eu não vou conseguir nada com as autoridades. Eu não vou conseguir chegar perto de nenhuma autoridade para interceder pelo meu filho. Então ela sai, envolta num manto, ela sai nas ruas em direção à prisão, porque ela queria ver o seu filho. E chegando no portão, ela pede ao jovem soldado para vê-lo. E o que o jovem faz, o jovem soldado? A empurra e expulsa dali. E ela sai, a esmo nas ruas. Nessa altura, ela já estava acompanhada de Maria Madalena, já era noite alta, e elas se dirigem ao palácio, ao pátio do palácio, que Jesus seria levado para lá, seria levado a Pilatos, para Pilatos decidir o futuro de Jesus. Então Maria enche o coração de esperança, né? Pensa, Pilatos é a oportunidade de libertação de meu filho. Pilatos vai libertá-lo. Então ela e Madalena se dirigem ao pátio do palácio, onde Pilatos estaria numa sacada juntamente com Jesus. E é um alvoroço tremendo da população ali, praticamente toda a população estava ali para ver aquele julgamento, entre aspas, não é? E Maria questionou
por que o meu filho está passando por isso, se ele ajudou tantas pessoas? Ele ajudou pessoas a voltar a enxergar, a caminhar, intercedia, ajudando um ou outro, sempre dando uma palavra de conforto, um gesto amoroso, um ótimo filho, um ótimo modelo para todos. E ali estava sendo acusado. E Pilatos queria libertar Jesus porque sabia da inocência dele. Mas lavou as mãos, como nós sabemos, e entregou ao povo escolher entre Jesus e um criminoso. E mais uma vez, o coração exultou de alegria de Maria, porque ela pensou: o povo vai libertar o meu filho por tudo que ele fez, e não libertar um criminoso conhecido por toda a cidade. Aí nós vamos fazer um parênteses nesse momento, porque assim como tinha o coração de Maria, que estava atormentado, tinha um outro coração de mãe também atormentado, que era a mãe de Barrabás. Que dias antes, ela procurou Jesus, conversando com ele, pedindo que de uma maneira ou outra ela pudesse interceder por seu filho, que era acusado de alguns crimes e que estava preso. E Jesus disse-lhe para aliviar seu coração, porque nada aconteceria ao seu filho. Era para ela ficar aliviada. E nesse momento que ela avista Jesus e o seu filho, ela lembra dessas palavras de amor carinhosas que ela escutou daquele homem. E o povo escolhe libertar Barrabás, condenando à morte Jesus. E Maria, mesmo com o coração aflito, cheio de dor e de angústia, sempre rogando a Deus, muita força e muita coragem, ela questiona a si mesma por que aquelas pessoas que ovacionaram a chegada de Jesus há pouco tempo naquela cidade não estavam ali, não ajudaram, não acolheram, não se manifestaram de forma alguma. Ela lembrou de Pedro, que era companheiro de seu filho, lembrou de Barnabé, lembrou de Judas, onde estavam todos aqueles homens que acompanharam ele por tanto tempo. Um traiu, outro negou, e os outros todos abandonaram Jesus. Então começa a peregrinação de Jesus, carregando a cruz de madeira até o Calvário, onde lá seria executado, e ela acompanha. E ela não pode fazer nada, ela não pode chegar perto de seu filho, e ela lembra de todas as vezes, quando ele era menino, que ela acolhia cada tombo dele. E nesse trajeto de Jesus, ele caía, e ela só podia acompanhar de longe. Ela não tinha como chegar perto, ninguém permitia ela chegar perto de seu filho. E em algum desses momentos, o olhar de Jesus encontra de Maria, e ele lhe endereça o olhar mais significativo da sua existência. E naquele momento ela entende que ela precisa silenciar e manter-se com fé. E sempre questionando-se que desígnios levariam seu filho àquela cruz. Por que tudo aquilo ali? E no trajeto ela buscava nas reminiscências das suas lembranças, quando ela era menina e recebeu a visita de um ser iluminado que disse a ela: Ave Maria, bendita és tu entre as mulheres, o Senhor está contigo. Naquele momento ela aceitou tudo o que ele lhe disse, com muita fé, sem medo de nada, sem receio. Ela lembrou do nascimento de Jesus, numa manjedoura junto aos animais. Ela lembrou da visita ao templo com José, seu esposo, quando foram levar Jesus, contando alguns dias de vida, e lá encontraram Simeão. E Simeão, avistando o bebê, ele disse para o casal: de agora em diante eu já posso fechar os meus olhos, porque eu conheci o Salvador. E alertou Maria, dizendo que um dia o seu coração de mãe seria trespassado por uma espada. Um grande tormento.
E naquele instante, a profecia de Simeão estava sendo cumprida. E ela lembrou de quando ensinou o menino, de quando buscava-o nas ruas e encontrava-o sempre acolhendo alguém, conversando com idosos, conversando com crianças, ele ainda criança, sempre dando uma palavra de consolo e de amor para qualquer pessoa, sem preconceito nenhum. Ele conversava e estava com criminosos, com qualquer tipo de pessoas. E foi lembrando de que ele crescia belo e forte aos seus olhos, aos olhos do mundo, aos olhos de Deus. Todas essas lembranças estavam nas recordações dela. E então chegam até o alto do Calvário, e ela sempre sozinha, naquela angústia, e ali começam as batidas do martelo, né? Crucificando Jesus. Cada batida daquele prego era uma espada que cortava o coração dela. E a cruz é erguida. E ali está ela, com a sua irmã, com João, com Madalena. E João coloca suas mãos nos ombros de Maria e a abraça, né? Acolhendo-a nos seus braços, vencendo aquele medo dos companheiros discípulos. Ele ali a acolhe. E buscam nos olhos do Mestre a luz dos olhos dele, buscando alguma reação dele. E ele, virando a cabeça, dirige-lhe o seu olhar, aquelas almas que estavam aflitas, e lhes dirige as palavras que nós já conhecemos, dizendo-lhes: Mãe, eis aí o teu filho, e filho, eis a tua mãe. E naquele instante, João entende a mensagem do Mestre, que era o amor fraternal, universal. E dessa maneira encerra, de forma sublime, a mensagem do Mestre. Ali, Maria perde o seu filho, é o seu filho ali. Mas antes de ser filho dela, aquele homem era filho de Deus, era o mensageiro de Deus. Ela chora como mãe, mas o céu estava regozijado de alegria, porque a vontade divina tinha sido cumprida, embora a da mãe não tinha sido cumprida, né? Tudo que ela pediu, ela não recebeu, mas a vontade de Deus ali foi cumprida. E logo após, então, a morte de Jesus, os apóstolos se dividiram, cada um indo para uma direção diferente, para ensinar a boa nova do Mestre. E Maria recolheu-se por um tempo com familiares de José. Logo depois, João a procurou para que eles pudessem morar juntos e ajudar as pessoas necessitadas de uma maneira ou outra. Ele tinha uma casa pequena e simples em Éfeso, que hoje é a Turquia, e lá eles poderiam morar juntos. E, de fato, a casa ficou muito conhecida, e logo formavam-se filas muito grandes de pessoas que iam buscar um amparo de Maria, uma palavra, e sabiam que ela era a mãe do Mestre. Então ficou conhecida aquele lugar. E certa vez, um homem voltou, depois de estar recuperado de sua doença, conversando com Maria, disse: a senhora é mãe do Mestre e é a nossa Mãe Santíssima. Aí surgiu o termo Maria, Mãe Santíssima. A casa da Mãe Santíssima, no alto da colina. E as pessoas procuravam ela com todos os tipos de problemas. E alguns diziam: mãe, como eu posso lidar com tal situação? E ela dizia: filho, tudo passa.
só não passa é a vontade de Deus. E eu acho que muitos aqui sabem de uma historinha de Chico Xavier, que é real, que ele passava por um momento muito aflito de sua vida, e ele pediu para Emmanuel, seu guia espiritual, que, se possível, fosse buscar uma mensagem de Maria diretamente para ele, né? E Emmanuel disse, então, aguarde, Chico, vamos ver, né, se ela lhe manda alguma mensagem. E dias depois, Emmanuel vem com a mensagem a Chico Xavier. E ele prepara-se com caneta e com papel para escrever. E Emmanuel diz, ela lhe mandou dizer que tudo passa. E nós sabemos, né, que tudo passa na vida. Nos deixa lições, nos deixa forças, nos deixa fortalecidos. Tudo passa. Passa um momento de dor, passa um momento de alegria, né? Nós temos que escolher aquilo de bom que vai ficar para nós, que possa nos acrescentar. E nesse tempo todo, Maria sabia já da situação dos cristãos, de todos aqueles que seguiam Jesus, que eram perseguidos pelos judeus, eram escravizados, eram presos pelos romanos, e ela sempre manteve-se como serva do Senhor, rogando por todos eles, e com certeza de que eles também eram amparados. As pessoas eram condenadas à escravidão, ou presas por muito tempo, até que certo dia o governo romano mandava-as para a arena, para ser um espetáculo de horror no povo, que o povo adorava aquele espetáculo. Era assim, infelizmente. E no final de dia, então, Maria, sentadinha na sua casa, ela avista um homem que se aproximava. Antes disso, perdoem-me. Paulo, o apóstolo Paulo, a conheceu. E ele tinha a intenção de escrever um evangelho com informações diretas dela a respeito de Jesus. E ele ficou muito admirado da beleza daquela mulher, da humildade, da simplicidade, do amor que ela passava para as pessoas. Ele considerou que ela parecia mais um anjo do que uma mulher, de tão querida, amada e cheia de luz que ela era. Então, voltando para aquele final de dia, aproxima-se dela um homem muito simples, muito simples. E ele vem conversando com ela com uma voz suave, e aquela voz acalmava ela. Ela se sentia tão bem, tão tranquila, uma paz tão grande com aquela voz. E ele vinha falando para ela sobre todas as alegrias dos céus, as coisas bonitas, as verdades de Deus que ficam entre todos. E ela muito calma, quando ele dirige-se a ela e diz, vinde a mim, mãe. Quando ela olha e reconhece o seu filho naquele homem, porque ela identifica as chagas nas mãos e nos pés dele. E ela, no ímpeto de ajoelhar-se aos seus pés, ele a segura e ele ajoelha aos seus pés daquela mulher. E ele disse, mãe, eu vim te buscar, porque o meu pai quer, no reino dele, que tu sejas a rainha. E ela desfalece. No dia seguinte, ela já não falava mais, deitada, tranquila, em harmonia. Quem está do seu lado é João, que foi o seu filho por tanto tempo. E ali ela fica tranquila, esperando que todos aqueles laços que nós sabemos que nos prendem à vida material fossem rompidos. Muito tranquila, amanhece o dia, e quem acolhe Maria são anjos celestes, uma grande guarda celestial que vem buscar o Espírito de Maria. E ela lembra de todos aqueles cristãos, de todos aqueles que acreditaram e confiaram no seu filho, e dirige-se às prisões, onde ela sabia que eles estavam recolhidos. E ela pensa, deseja deixar-lhes uma mensagem de alegria para eles. Pensa em interceder a Deus, orando, e o faz. E ela chega numa menina e assopra no ouvido dela. Ó, canta, filha, canta, minha filha.
E assim os cristãos entravam nas arenas cantando hinos, entravam com muita tranquilidade, com muita certeza e esperança em tudo aquilo que Jesus lhes ensinou, com muita fé. E dessa maneira que eles entravam tranquilos, as pessoas que estavam vendo aquela barbaridade ficavam admiradas. Eles entravam tranquilos para serem mortos. E assim, ela tinha certeza de que logo mais ela encontraria o seu filho. Nós sabemos que Maria trabalha no plano espiritual, no Hospital Maria de Nazaré, e em favor de todos aqueles espíritos suicidas. Ela tem falanges que trabalham com ela, e intercedem por estes espíritos, recolhendo-os e ajudando-os. Tem o livro Memórias de um Suicida, onde fala-se muito em Maria e no trabalho dela no plano espiritual. Chico Xavier dizia que devia existir um grande mistério entre a mulher e Deus para a maternidade, né? Porque nós sabemos que nenhum espírito vem ao plano material sem passar por uma mulher, sem ter uma mãe. E muitos imploram para retornar, necessitando de uma mãe, de uma mulher que os acolha, eduque, mostre o caminho correto, que faça desse espírito um homem, uma mulher dignos, confiáveis. Então, todos nós necessitamos de uma mãe para retornar à matéria. E as mães aceitam essa tarefa com o coração aberto, com amor, não se importando com nenhum desafio que possa vir a enfrentar mais tarde, né? O maior amor é o amor de mãe, incondicional em qualquer situação. E quem é mãe sabe que é assim, né? Nós amamos nossos filhos em todas as condições e somos amados por nossas mães. O Dia das Mães foi agora domingo, mas é todo dia. Todo dia nós temos que honrar e reverenciar a mulher que nos deu vida, junto com o nosso pai. E qual seria, então, um mistério que envolve a maternidade? Há um verso de Mário Quintana que ele diz que mãe é maior que o céu, só é menor que Deus. E enquanto Deus enviar os seus filhos para uma mãe, é porque ele acredita na humanidade. E ser mãe é trazer a proposta de Deus ao mundo. E um dia nós vamos dar conta a Deus do que nós fizemos, como nós educamos os nossos filhos. Vamos ser perguntados o que fizeste do filho que eu lhes confiei. Então, essa era a pequena mensagem para deixar sobre Maria, um episódio da vida dela, onde ela mostrou ser corajosa e ser forte. E mãe é sinônimo de força e de coragem. Um pouquinho dela. Eu tenho um poeminha de um menino, um questionamento de um menino de 5 anos chamado Vicente, que ele pergunta assim: mas, gente, como foi que tudo começou? O mundo, as pessoas, como nasceu a primeira pessoa? Ela chegou sozinha na Terra, era bebê, e quem cuidou? Não é possível. Já tinha que ter pelo menos uma mãe por aqui antes. Esse é o pensamento de uma criança de 5 anos, né? Devia ter uma mãe no mundo para receber um bebê, e como nós chegamos nesse mundo, né? Então, agora eu abro, se vocês querem fazer algumas perguntas, e se eu puder responder, né, Marcelo, a gente está aqui. Então, Tati, primeiramente, em nome do Consolador Prometido do nosso grupo, eu gostaria de te agradecer a presença, a tua disponibilidade, o teu estudo,
as tuas palavras, a tua pesquisa sobre Maria, e como disse a nossa irmã Vera, que é uma mensagem que tu nos trouxe, uma mensagem muito linda. Não tem como não chorarmos ao ouvir esse relato. Gratidão a ti, né, que nos proporcionou essa dádiva. Um abraço. Então, a Vera te agradecendo. Em nome de todos, reitero as palavras da Vera e te agradecemos. Eu não sei, Marcelo, desculpa se tu quer que eu encerre com uma oração e depois a gente... Geralmente a gente abre para o pessoal interagir contigo, fazer alguma pergunta, e no final a gente faz a oração daí. Como ainda o pessoal não fez nenhum questionamento, não sei se alguém aqui da casa gostaria de fazer alguma pergunta. Então, Tati, eu gostaria só de aproveitar que tu falaste quando Jesus estava na cruz, né? E ele olhou para Maria, e ao lado dela estava João, né? E ele fala aquilo: eis aqui a tua mãe, para João, eis aqui teu filho. Trazendo para a nossa realidade, assim, essa resignação de Maria, né? Que ela aceitou o destino que não seria justo para o filho dela, né? Como a gente pode trazer para a nossa vida atual, assim, essa resignação, esse exemplo de Maria para a nossa reforma, né? De amarmos a todos que estão do nosso lado, amarmos a todas as mães, a todos, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho de como Maria fazia isso, né? Como nós podemos trazer para o nosso dia a dia, né? Esse amor de Maria, né? Se pudéssemos falar. Maria foi, como nós podemos trazer, né? Pensando que nós todos somos filhos de Deus e irmãos da humanidade. Irmãos de Maria, irmãos de Jesus, né? Filhos de um único Pai. E é complicado nós sabermos lidar com as pessoas ao nosso redor. Não é fácil, tem pessoas que são difíceis de lidar, de entender, ter paciência com elas. Mas eu penso que fica mais fácil se nós conseguirmos ouvi-las e entender, nos colocar no lugar delas, que também não é fácil, mas entender, ter paciência com elas, lembrar dessa força dessa mulher, de exemplo, que não foi fácil. Ela não precisava, o espírito de Maria não precisava passar por tanta dor como ela passou como mãe. Mas só um espírito de luz iluminado e consciente aceita uma missão dessa grandiosidade. Então, e a mensagem de Maria é que mães, todas as pessoas devem ter coragem, muita coragem, muita força, resignação, quando nada nós podemos fazer depois. Resignação é aquilo que nós aceitamos depois de que nada mais podemos fazer diante de uma situação que já fizemos tudo que tinha ao nosso alcance. Então, Maria aceitou essa vida com um filho iluminado, amado e com cabeça erguida, coragem e força, e devolveu ele, né, para Deus, Pai. Acho que é isso, Marcelo. Gostaria de aproveitar um pouco mais a tua presença e também, se tu pudesse nos falar também aquela passagem que depois de que tudo aconteceu, né, Maria e João começam um trabalho voluntário, né, para ajudar os outros. E isso também, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, trazendo para nós, né, essa resignação de Maria, de aceitar, como tu falou, e trabalhar em prol dos outros, né? Então, como a gente pode trazer isso para a nossa vida, amar o filho dos outros, entre aspas, né? Amar a mãe dos outros, para nos ajudarmos a crescermos como pessoas e como humanidade, né? E ajudarmos nessa transição planetária que a gente está vivendo, né? Se puder falar um pouquinho mais sobre dessa parte de Maria, né? Aí entra também uma coisa que é a caridade, né? Quando Maria e João resolveram ajudar as pessoas, foi uma forma de caridade.
moral, uma caridade espiritual a todas aquelas pessoas que precisavam de um auxílio, de uma palavra. A caridade é ouvir alguém, estender a mão quando necessita de amparo. Claro que a caridade material ela é muito importante para alimentar aquele que tem fome, agasalhar aquele que tem frio, mas a caridade moral é muito importante. Ouvir e ajudar. E mais uma vez, a caridade é ter paciência com aquelas pessoas que às vezes não nos entendem, não aceitam nossos pensamentos, nossas ideias. Isso é uma forma de caridade, deixar que o outro tenha o seu tempo de nos entender e de acolher aquela ideia nossa. Isso é caridade também. E eles estavam unidos para ajudar as pessoas, porque eles sabiam que as pessoas precisavam de ajuda, precisavam de amparo, e que precisavam manter o trabalho de Jesus. João seguiu o trabalho na comunidade que ele criou em Éfeso, e Maria o ajudou muito assistindo aquelas pessoas que procuravam. É assim que eu entendo o trabalho de Maria e o trabalho de João. Muito obrigado, Tati. O pessoal aqui na casa gostaria de fazer algum comentário, alguma interação com a Tatiane? Eu gostaria só de também, enquanto isso, que sempre me chamou a atenção a resignação de Maria desde o início, né? Aquilo que a gente deve fazer, a vontade de Deus, né? Eu estou aqui, eu me coloco como servo de Deus para aquela missão que Ele me designar, né? Não aquilo que eu desejo, né? Não que eu quero. Quando vem aquele anjo e fala para ela, né? Ela se coloca à disposição de Deus. Tudo que tu nos falaste, né? De resignação, ela, apesar do filho que ela teve, perfeito, sofrer aquela injustiça, e ela aceitou, seguiu trabalhando, seguiu ajudando a todos, né? Então é um exemplo de mãe, e segue trabalhando até hoje, como tu mencionou. Ela trabalha com a Legião de Maria, né? Sim. Nos protege a todos nós, os suicidas. Então, ela é um exemplo como espírito para todos nós, né? Intercede, né, Marcelo? Ela intercede por todas as mães com seu filho em favor dos nossos pedidos, né? Ela intercede. Como dizia Chico, né? Uma oração de mãe, um pedido de mãe, não entra no céu, ele arromba o céu. Arromba os portões do céu. Céu. E o de vó mais ainda. Acho que ele acrescentou assim, vó mais ainda. Então, Tati, como a gente já está chegando no nosso final, então agradecer novamente em nome da Casa do Consolador Prometido, nosso grupo, te agradecer a tua vinda aqui, agora presencialmente, né, podendo estarmos interagindo. Gostaria que tu levasse um abraço fraterno lá para os nossos irmãos lá da Sociedade União dos Fiéis, a seu, e agradecer as tuas palavras, a tua história, assim como a Vera nos falou ali, gratidão por essa história de Maria, que é sempre bom ouvi-la, e que a gente possa internalizar essa história em nossos corações, que já estão, mas que a gente possa, a cada dia, aplicar nas nossas vidas, né, para seguirmos nessa evolução, nessa transição planetária, que possamos fazer a nossa parte, né, para todos nós crescermos juntos. Então, muito obrigado, Tati. E, aproveitando a tua presença aqui, eu gostaria de pedir que tu fizesse a oração final, que vai servir como um passe coletivo, então, para todos nós. Então, nós vamos encerrar com uma oração chamada Mãe Santíssima de Anália Franco. E antes de ler a mensagem, nós vamos lembrar de todas aquelas mães que nós conhecemos, vamos lembrar da nossa mãe, vamos lembrar das mães desencarnadas e das mães encarnadas que estão aqui fisicamente hoje e espiritualmente
agradecendo por tudo que elas nos ensinaram e nos mostraram na vida. Então, a oração Mãe Santíssima diz assim: enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhes as dores e compartilhando-lhes as dificuldades, sem qualquer pretensão de furtá-los ao propósito de Deus, auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação, no desespero, os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra, conduza-nos para a fé e redime, e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus cada dia a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui tua serva, e cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa oração, Mãe Santíssima, então, encerra o nosso trabalho. E eu agradeço pela oportunidade de estar aqui essa noite. Nós é que agradecemos, Tatiane.